A paz do Senhor Jesus! Olha você aqui na TV Manaim, pelas nossas multiplataformas. E a partir de agora estamos entrando no ar com o Manaim News. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe este momento maravilhoso. E a partir de agora, notícias sobre as igrejas Cristã Maranata. E hoje nós vamos falar das regiões Sudeste e Centro-Oeste do nosso Brasil. É isso mesmo que você ouviu, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Então vem para cá, a partir de agora o Manaim News está entrando no ar. E eu quero lembrar mais uma vez que durante esse mês de junho, a orientação do mês é família, estamos orando pelas famílias e nós estamos exatamente nessa semana das madrugadas orando pela família, pelos pais, pelos filhos. É muito importante que você ore pela sua família. Amém? E você está convidado para poder participar um dos nossos cultos. Deus tem uma grande bênção aí para a sua vida. E agora sim, nós vamos começar aqui conferindo as notícias. Vamos diretamente para Minas Gerais com o nosso correspondente, o nosso companheiro Marcelo Rosa. Marcelo, é com você. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge Pessoa. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Manaim News. Vamos falar agora do estado de Minas Gerais. E vamos começar falando de batismos que aconteceu em Governador Valadares com as igrejas da microrregião 7. Agora as imagens são do Evangelho Sem Fronteiras da cidade de Araguari, em Minas Gerais. Agora o Evangelho Sem Fronteiras vem da cidade de Piuí, em Minas Gerais, onde os irmãos saíram pelas ruas levando a palavra do Senhor. E no culto, o Senhor deu uma grande bênção, louvado seja o nome do Senhor. Fotos do culto evangelístico realizado no distrito Vale Verde, na região de Ipatinga. Fotos do mini seminário com as servas na igreja de Marli, em Ibirité, Minas Gerais. As fotos agora do mini seminário de senhoras das regiões integradas de Ubá, em Minas Gerais. Mini seminário na Igreja Cristã Maranata Altinópolis 1, em Governador Valadares. Fotos da ceia de pastores e familiares da região do Vale do Aço. Ceia com os pastores ungidos e familiares, agora da ICM de Borboleta, na região Cascatinha de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ceia de pastores e familiares da microrregião de Cataguases, no Manaim de Governador Valadares. Também aconteceu uma ceia com os pastores e familiares, louvado seja o nome do Senhor. Culto de ceia com a igreja Guarapiranga, da microrregião de Ponte Nova. Culto de ceia com pastores ungidos e familiares, agora da microrregião de Ponte Nova e Piedade. Culto de ceia com pastores e familiares da região de Bandeirantes, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Vigília com o grupo do Evangelho Sem Fronteiras, na região de Caratinga. Fotos da vigília com os jovens da região de Ibirité, Minas Gerais. Imagens de uma vigília com pastores, diáconos e familiares que aconteceu na região de Sete Lagoas. Fotos do culto de 25 anos da Igreja Cristã Maranata na cidade de Bonito, em Minas Gerais, no norte de Minas. Agora as fotos de aniversário também de 25 anos da consagração do templo em Recreio. Fotos do culto de glorificação e ceia pelo mês dos pastores da microrregião 3 de Caratinga. Culto do final de orientação dos pastores na igreja do Jardim das Rosas, em Ibirité, Minas Gerais. Trabalho de assistência aos idosos agora no Lar Osanã, louvado seja o nome do Senhor. E esta foi a nossa participação no Manaim News de hoje. E assim nos despedimos dos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. E agora é com você, irmão Jorge Pessoa. Amém. Saindo agora de Minas Gerais, vamos diretamente para o Rio de Janeiro, nosso povo abençoado do Rio de Janeiro. E você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí no Rio, né? Vamos aí com o nosso correspondente Hilton Medeiros. E na sequência, falando sobre a região da Baixada Fluminense. E na sequência você vai conferir também as demais regiões do Rio. Alô Rio, aqui no Manaim News. Fala, irmão Jorge, paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham nesta hora. Na região de Nova Iguaçu, tivemos o Evangelho Sem Fronteiras. Eu te convido a acompanhar conosco esta matéria. Último sábado, mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras aconteceu no Polo Nova Iguaçu 2, desta vez com a ICM Santos Dumont, localizada no centro de Nova Iguaçu. Foram momentos marcantes em que vidas foram alcançadas pela palavra de Deus. Muitas pessoas se mostraram receptivas, pedindo orações e abrindo o coração para ouvir uma breve mensagem de salvação. Até mesmo os pequeninos foram tocados. E à noite o culto foi uma verdadeira bênção, a presença de Deus foi real.
e a palavra ministrada tocou o coração de todos que estavam presentes. O Evangelho não tem fronteiras. Ele vai onde houver a sede de salvação. Fechamos nossa matéria com o culto de glorificação pelo encerramento do primeiro módulo da oficina de Libras do Polo Santa Lúcia. O Senhor fez promessas de crescimento do trabalho de acessibilidade no polo e de que estaria enviando vidas necessitadas e que esses irmãos que estão fazendo a oficina de Libras seriam instrumentos nas mãos do Senhor para receber e cuidar dessas vidas. As informações do Rio ainda não acabaram, daremos continuidade com a nossa irmã Natália Bento, e eu me despeço de todos, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Hilton. Sim, vamos às informações aqui da Metropolitana. Em Maricá, município do estado do Rio de Janeiro, aconteceu um mini seminário com os obreiros. Momento de comunhão e muito aprendizado para os varões da Casa do Senhor. E na região de Piabetá, aconteceu um culto especial com ceia para os pastores, ungidos, diáconos e obreiros e suas esposas. Uma noite repleta de bênçãos, onde o Senhor se revelou no encerramento do mês especialmente revelado de orações pelas famílias dos ministérios. Glória a Jesus! E os irmãos da região de Fragoso também estiveram reunidos para um culto de glorificação e assentaram-se à mesa para a finalização deste, que é o mês revelado pelo Senhor de oração e busca pelas famílias dos pastores. Os obreiros da região de Jardim Primavera estiveram reunidos para bendizer e adorar ao nome do nosso Deus. Os varões da Casa do Senhor receberam uma grande bênção em um culto revelado desde a eternidade. Muito bem, glória a Deus, e não paramos por aqui. Paz do Senhor Jesus, e a você também que nos assiste aqui no Manaim News. Hoje nós vamos falar de Evangelho Sem Fronteiras, o trabalho dos jovens da área de Resende, na cidade de Queluz. Com alegria e dedicação, os jovens do Evangelho Sem Fronteiras levaram a mensagem de Cristo ao bairro da Figueira, na cidade de Queluz. Durante todo o dia, evangelizaram com orações, louvores e a entrega de convites, tocando corações e espalhando o amor de Deus aos moradores. Ao cair da noite, o grande culto evangelístico encerrou as atividades. Os convidados que compareceram tiveram uma experiência única, sendo impactados pelos louvores e pela palavra revelada do Senhor. Foi um dia de bênçãos, onde vidas foram tocadas e a semente da fé foi plantada. O ungido Guaraci nos conta um pouco mais sobre esse dia. Louvado seja o Senhor, e nós terminamos aqui mais um culto maravilhoso de glorificação ao Senhor, pelo trabalho do Evangelho Sem Fronteiras que foi feito no bairro da Figueira, em Queluz. O Senhor trouxe visitantes, eles tiveram a oportunidade de conhecer a Igreja Cristã Maranata e, principalmente, ouvir uma palavra revelada, os louvores a Deus revelados. Amém, glória a Jesus. Até semana que vem, se Deus quiser. Retornamos agora aos nossos estúdios com nosso irmão Jorge Pessoa. Glória a Deus. Vamos diretamente para São Paulo, saindo do Rio de Janeiro. Vamos para São Paulo com a nossa correspondente Tamires Campos. O microfone já está ligado aí. A paz do Senhor Jesus, Jorge, a paz do Senhor, irmãos. Estamos em mais um Manaim News e nós vamos começar falando sobre a solenidade em homenagem ao trabalho de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata na Câmara Municipal de São Paulo. Confira. Nessa semana vivemos um momento verdadeiramente especial. A Câmara Municipal de São Paulo foi palco de uma homenagem ao trabalho de acessibilidade realizada pela Igreja Cristã Maranata. A cerimônia foi marcada por relatos emocionantes sobre este nobre trabalho, com o plenário completamente ocupado por membros envolvidos diretamente com a acessibilidade. Em reconhecimento ao esforço e dedicação dos irmãos que atuam neste trabalho, receberam medalhas de honra ao mérito. O encerramento foi igualmente marcante, com um louvor entoado em Libras, expressando de forma tocante que a adoração a Deus é acessível a todos. Glória ao Senhor Jesus por essa obra tão preciosa. Em Indaiatuba, no interior paulista, aconteceu o Evangelho Sem Fronteiras. O dia começou frio e nublado, mas o Senhor revelou que uma nuvem de fogo acompanharia os irmãos. E ao iniciar a evangelização, o céu se abriu e o sol brilhou, confirmando seu mover. Jovens cheios do Espírito Santo tomaram as ruas com a mensagem de salvação. Dons espirituais se manifestaram e muitos foram profundamente tocados. Um locutor de loja ofereceu seu microfone para que a palavra fosse anunciada.
E tocado, o comerciante saiu e pediu oração. À tarde, seguindo a direção do Senhor, casas foram visitadas e lares renovados. Foi um dia marcado pelo fiel cumprimento de tudo que o Senhor havia revelado. Os irmãos de Araçariguama, na área oeste de São Paulo, realizaram pela segunda vez uma visita especial na casa de repouso da cidade por orientação do Senhor. O período de louvor foi conduzido por uma das nossas irmãs, idosas senhoras de frente, e uma mensagem marcada por grande quebrantamento dos irmãos e visitantes que testemunharam sobre a identificação com os dons do Espírito Santo sobre suas vidas. Também, na área oeste, tivemos uma reunião de obreiros, diáconos e responsáveis de grupo, no polo de Quitaúna. Uma tarde de bênçãos e estudos sobre a estrutura e preparo da mensagem e o manejo da palavra. Foi um momento de interação entre os irmãos, louvado seja o Senhor. No coração da Grande São Paulo, o bairro da Moca recebeu mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras. Jovens de toda a região se uniram com um único propósito, anunciar a salvação em Cristo. O dia foi repleto de experiências marcantes. Em meio à caminhada evangelística, o Senhor revelou até mesmo os nomes das ruas onde encontraríamos vidas sedentas pela sua presença. A jornada encerrou com um culto de glorificação ao Senhor, que contou com a presença de muitos visitantes, frutos do trabalho evangelístico realizado ao longo do dia. Toda a honra e glória ao nosso Deus. Agora vamos lá para a região de Santos. Os irmãos do Polo ABC realizaram um culto ao Senhor em um lar de idosos, na cidade de Santo André, São Paulo. Uma tarde de oração e louvores ao nosso Deus. Ao final da assistência, o proprietário estendeu o convite para que um culto fosse realizado em outra casa de repouso, pois a presença e o bálsamo do Espírito Santo foram notórios. Na microrregião de Ribeirão Preto, na cidade de Cajuru, foi realizado mais um Evangelho Sem Fronteiras. A programação começou às 10 da manhã, quando os jovens saíram às ruas para anunciar a mensagem da salvação. À tarde, eles se dividiram em 2 grupos e percorreram pelos bairros da cidade. E sobre o culto à noite, temos o depoimento do pastor Bísio. Confira. Um dia muito abençoado aqui em Cajuru, no Evangelho Sem Fronteira. Muitos visitantes, as pessoas foram abordadas durante o dia nas ruas, em suas casas, quando passávamos com o grupo, cantando os louvores, o trabalho dos jovens. E Deus honrou muitos visitantes, se identificando com a palavra, com os louvores. Um dia de festa na presença do Senhor. Certo, pastor Adriano? Certo. Uma bênção em todo esse dia. Amém? Agora vamos lá para a região de Guarulhos. As igrejas da área Atibaia se reuniram em um momento de comunhão e alegria pelas vidas que tomaram a decisão de se entregar de todo o coração a Deus, e isso concretizou por meio do batismo nas águas. À noite, as igrejas se reuniram para participar da Santa Ceia com o Senhor em glorificação a Deus pelos irmãos que desceram as águas. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que tem feito em nosso meio. Glória a Jesus, grandes bênçãos tivemos aqui no estado de São Paulo e nós voltamos semana que vem com mais experiências. A todos, a paz do Senhor Jesus, e agora é com vocês, Jorge. Amém! Olha só, saindo de São Paulo, vamos agora para a região centro-oeste do nosso Brasil. Região centro-oeste, com a nossa companheira, nossa querida irmã, Rayane Biezek. Rayane, a câmera já está em você aí, minha irmã. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge, em Assunção, Paraguai, foi realizado o seminário especial, que marcou um momento de grande comunhão entre as igrejas do Paraguai e do Brasil. O evento contou com a presença de irmãos de todas as igrejas do Paraguai, além de pastores e irmãos da cidade de Pedro Rua Cabalheiro e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que se uniram para glorificar ao Senhor em um só Espírito. Em comunhão, o seminário também foi transmitido ao vivo pelo YouTube, ampliando seu alcance para os irmãos que não puderam estar presentes fisicamente. Um dos destaques da programação foi o momento da ministração da palavra, conduzido pelo pastor Marlon Oliveira, que contou com a tradução simultânea para o espanhol, permitindo que todos os participantes compreendessem plenamente a mensagem. O evento foi celebrado como um marco espiritual. Nesta semana, em Goiás, a igreja participou de um ato público com autoridades e encerrou o mês dedicado aos pastores com uma ceia especial no Manaim de Goiânia. Membros da Igreja Cristã Maranata participaram da solenidade de entrega da nova sede administrativa da Secretaria de Estado da Educação em Goiânia. Durante o evento, o pastor Denival Oliveira foi convidado a orar pelas autoridades, entre elas o governador do estado. A oração trouxe um momento de reverência e reconhecimento da presença de Deus.
No Manaim de Goiânia, foi realizada uma ceia especial, encerrando o mês de intercessão, voltado a pastores, ungidos e familiares. A ceia foi marcada por comunhão e edificação espiritual. A igreja se assentou à mesa com o Senhor Jesus, participando do mesmo corpo e desfrutando da mesma comunhão. Um momento de glorificação e de gratidão em que o Espírito Santo renovou os corações. Seguimos reconhecendo a fidelidade do Senhor em cada detalhe. Irmão Jorge, é com você. Voltamos semana que vem trazendo mais notícias da região do Centro-Oeste. A paz do Senhor Jesus a todos! Amém! E agora vamos diretamente para a capital do país. Vamos falar sobre Brasília com o nosso correspondente Felipe Martins, que já está com o microfone ligado, a câmera aberta. Ô Felipe, é com você. Irmão Jorge e todos os irmãos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, que semana abençoada nós tivemos aqui em Brasília. E eu queria convidar o senhor que nos assiste, a senhora que está nos prestigiando com a sua audiência, a acompanhar conosco um pouco agora do que aconteceu aqui em Brasília nessa semana. E vamos começar nossa participação mostrando um culto de glorificação ao Senhor pelos 7 anos da consagração da ICM de Águas Claras. Ali foi realizada uma ceia, os pastores da microrregião de Taguatinga estiveram presentes com seus familiares e foi uma grande festa na presença do Senhor, pois o Senhor tem operado salvação e feito o seu rebanho prosperar naquela igreja. Louvado seja o Senhor. E outra igreja que também está comemorando o seu aniversário de consagração é a igreja de Águas Lindas 2, onde ali foi realizado um culto evangelístico ao Senhor, com a presença do grupo de louvor da microrregião da Ceilândia. Foi uma noite de glorificação ao Senhor pelos seus feitos. Louvado seja Deus. E encerrando nossa participação, nós mostramos imagens de um culto com ceia que foi realizado na igreja da Asa Sul. Esse culto foi em glorificação ao Senhor, que operou maravilhas no meio do seu povo, em especial nesse mês de maio. Os irmãos tinham muitos motivos para louvar o Senhor, e foi uma grande alegria aquela noite na presença do nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, queridos! Como é bom fazer parte da obra do Espírito Santo. Quantas vitórias nós desfrutamos na presença do Senhor. Nós voltaremos na semana que vem com muitas bênçãos que o Senhor vai conceder aqui para Brasília. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus! Estamos chegando aqui ao final do Manaim News. Só quero te lembrar que está acontecendo neste momento a 12ª edição da Missão Amazônia. Louvado seja Deus! E durante toda essa semana você ficará por dentro das notícias de tudo que está acontecendo na Missão Amazônia aqui pela TV Manaim. Que Deus abençoe você. Ah, sim! Teve algum evento aí na sua cidade, em sua igreja? Teve? Então manda pra gente, manda aí pro nosso e-mail manainews@radiomanaim.com.br manainews@radiomanaim.com.br. Ore por esse trabalho, pela rádio, pela TV Manaim, ore por esse projeto maravilhoso e que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.